salve família! E aí, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula do meu, do seu, do nosso projeto Evolução. É isso aí, meus amigos. Hoje vamos falar da lei das contravenções penais. Olha, vamos falar de aqueles tipos criminais assim, mais fraquinhos, digamos assim, e que muitos de vocês, eu tenho certeza que já cometeram algum deles achando que não era crime, entendeu? Então, se vocês ainda não nos seguem, se inscrevam agora no nosso canal, curtam nossos vídeos para fortalecer aí e vamos lá. Vamos lá, vamos começar, né? Como eu sempre trago para vocês o conceito, né? Bom, meus amigos, o conceito da lei das contravenções penais é porque elas são infrações consideradas de menor potencial ofensivo, como eu disse. São leis fraquinhas, digamos assim, né? São crimes, leis fracas não, que não há leis fracas, né? As leis devem ser rígidas. Porém, são tipos criminais mais brandos, digamos assim, né? Porque, como eu disse logo no início, muitas pessoas acabam cometendo no dia a dia. Eu confesso que já cometi, né, algumas contravenções penais, vocês também já devem ter cometido. E elas estão previstas no Decreto-Lei número 3.688 de 41, dividido em capítulos. Esses capítulos vou trazer para vocês aqui hoje, do que falam das contravenções referentes à pessoa, ao patrimônio, à incolumidade pública, à paz pública, à fé pública, à organização do trabalho, a polícia de costumes e a administração pública. Entenderam? Ah, não, como você disse que contravenções. Tem muitas contravenções que vocês podem ter feito no dia a dia. Ó, vou conversar, por exemplo, quando eu era pequeno, eu não digo que eu fiz, né? Mas eu era um partícipe ali. Tava na casa de um coleguinha, né? Coleguinha. Uns amigos que a gente fazia campeonato de videogame, pá. Aí, né, o cara morava, o brother, ele morava em um prédio bem alto, ali no Canela. E aí a galera, tipo, vez ou outra, pegava lá do alto, ficava jogando gelo, balão com água, né, nas pessoas que estavam embaixo. Arremessar, né, objetos, né, de prédios, tudo mais, é uma contravenção penal, né? Jogar ovo, por exemplo, né? É contravenção penal. Então são coisas que eu acho que muitos já fizeram, inclusive na infância, na adolescência, e não sabiam, entenderam? Então assim, exatamente como eu falei, como é um tipo penal mais brando, né? Tem um menor potencial ofensivo, a competência para julgar essa ação penal é o juizado especial criminal. É o mesmo que julga os crimes de tráfico privilegiado, ameaça, crimes de ofensas, né? Então, esse é o conceito que tenho trazer para vocês, né? Sobre essa legislação. Que eu digo para vocês que aqui hoje nessa aula a gente vai tratar de uma maneira mais superficial, né? Uma maneira mais explicativa, né, do que é a contravenção penal, devido que ainda vem um professor para falar da legislação extravagante para vocês, e assim ele vai mais a fundo nesse tema com vocês. Mas aqui vamos ver a diferença. Qual a diferença entre crime e contravenção, né? Porque eu tô falando aqui, mas tipo, o que difere realmente, né? O que é crime, o que é contravenção? Porque os dois não estão especificados no Código Penal. Então vamos lá, o crime, né, é igual ao delito, né, que é um fato típico e antijurídico que a norma penal prescreve no seu Código Penal. E a teoria conceitua que o crime materialmente prevalece nos dias atuais. É a do bem jurídico, então o crime vem para proteger um bem jurídico. E o crime, então, é aquela conduta que viola de forma significativa o bem jurídico penal. Então, qual é o bem jurídico? Vamos lá, por exemplo, um crime de homicídio. Qual é o bem jurídico ali tutelado? É a vida. Então, a contravenção penal, que é igual a um crime também, chamado de crime anão ou delito anão, né? Tem gente que chama também, eu não gosto desse termo, mas chama também de
crime vagabundo. Pra vocês terem ideia de como a contravenção penal é levada, não é nada levado a sério, né? E ela é uma infração penal que a lei combina isoladamente, né? A pena de previsão simples ou de multa ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Isso é o artigo 1º da lei de contravenção penal, vocês vão achar isso lá, né? Foi tirado de lá. Então, a prisão simples, né, no caso da lei da contravenção penal, ela deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto, e o condenado à referida pena deve ficar sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. Eu trouxe até pra vocês, tem crimes no caso da lei de contravenção penal, né? Como o jogo do bicho, eu trouxe pra vocês na última aula de liberdade provisória. Eu implorei pra voltar. Eu trouxe pra vocês, né? Crimes que não são punidos com reclusão. Não tem por que a pessoa ter prisão preventiva, né? E na contravenção penal vamos ver muitos disso, né? Muito disso. E especialmente isso que eu tô falando aqui. Os que são condenados pela contravenção penal, que realmente são presos, né? Tem essa prisão simples, eles não podem estar presos junto com outros indivíduos, né? Que tenham cometido os crimes que respondem de acordo com o Código Penal. Eles devem estar em regime separado, em celas separadas, exatamente porque, como eu digo, se estamos partindo de um crime anão, de um delito anão, de crime vagabundo, aquela pessoa não é um tipo de pessoa que realmente está disposta a praticar um crime maior, de maior potencial ofensivo. E se ela se misturar com aquelas pessoas que já tenham, né, que já tenham sua vida, uma vida pregressa, assim, de não muito orgulho, né, pode acabar influenciando essa pessoa a se tornar uma pessoa pior. Então, por isso que que tem essa parte das celas separadas, né? Ele vai responder em celas separadas. Ah, Renan, o estabelecimento penal não tem um lugar reservado para pessoas que estejam respondendo por contravenção penal. Aí deve se aplicar, né, o direito, né, do réu de que o Estado deve converter sua prisão para prisão domiciliar. É o jeito. O indivíduo não pode se misturar, entendeu? Porque aí não é uma culpa do réu, isso é uma culpa do Estado. Não é a lei, também a culpa da lei, culpa do juiz, culpa do promotor, culpa do advogado. Aí é o Estado que não forneceu os requisitos, né, para se cumprir essa pena. E aí você tem que correr atrás do Estado, tem que pressionar o Estado. É que nem recentemente eu vi, falando numa cidade aí, um garoto, né, um menor, ele foi apreendido, né, suspeito de matar a namorada, e ele foi solto. E aí foi solto por quê? Porque naquela cidade o estabelecimento prisional não tinha um local para abrigar menores de 18 anos. E aí soltaram ele. Aí começaram a cair em cima do pessoal, tudo. Poxa, tem que fornecer, até porque, digamos assim, interior, não pode ser interior. Hoje cada vez mais vemos menores praticando delitos. Então deveria ter, não que eu quero falar aqui de que redução da maioridade penal, não é nada disso, né? É que se tem que se cumprir, né, algo, né, tem que se punir os menores de certa forma, tem que ter, né, a estrutura para isso. Então tem que se cobrar do Estado nesses casos, não da lei, não do juiz, não do promotor, não do advogado, não do delegado. Entenderam? Outra coisa importantíssima, não cabe tentativa de contravenção penal. Exatamente, vamos ver isso no artigo 4º da lei de contravenções penais. Exatamente por ser um crime muito brando, não há se falar de tentativa. Imagine, um crime tão vagabundo como se fala, né? A pessoa ainda vai, fica só na tentativa. Não há punição de tentativa de lei das contravenções penais. Então, se a pessoa está se configurando como tentativa naquele caso, é um fato atípico,
Ou seja, fato atípico não é crime, né? E vamos lá começar, né, falando das contravenções referentes ao patrimônio. Temos, temos aqui entre o artigo 24 e 25 da Lei de Contravenções Penais, que fala exatamente, né, da quando a pessoa tem em sua posse instrumentos, né, para utilizar para fazer um furto qualificado, como assim, chave falsa, gazuzas. Gazusa, sabe o que é gazusa, gente? Você já deve ter visto muito em filme, você não deve estar identificando pelo nome. Você deve ter visto quando o cara vai arrombar alguma fechadura, alguma coisa, aí ele tem dois palitinhos que ele coloca ali naquela fechadura e vai abrindo, fechando, tal, até a hora que destrava e abre a porta. Aquilo ali realmente existe, viu? Não é coisa de ficção científica, não. As gazusas, tem alguns caras que eles adaptam um cabide, né? Pra enfiar ali pela... Eu já vi tanta coisa. Pelo vidro do carro. Pra ali eles conseguem mexer num dispositivo que abaixa o vidro do carro e aí eles entram, né? Então, assim, o artigo 24 e 25 da Lei de Contravenções Penais fala disso. Porém, se a pessoa tem em sua posse instrumento para a prática de furto, é só um mero ato preparatório, entendeu? Não se fala de... Quando se fala de ato preparatório, não se pode punir. O único ato preparatório que podemos punir, assim, pode-se falar, por exemplo, você vai querer fazer um roubo, né? Ou vai querer matar alguém, aí você compra uma arma para isso, né? O porte ilegal de arma é um ato preparatório para o crime fim que você quer praticar. Isso é intercrimes, lá com o pessoal de penal. É um ato preparatório que você vai punir, mas você vai punir não é a pessoa pelo homicídio em si, ou pelo roubo, você vai punir ela pelo porte ilegal de arma, né? Já se a pessoa já tem condenação definitiva por furto ou roubo, a simples posse de gazusa, chaves falsas ou alterados ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto ou roubo já é contravenção penal. Então, se é uma pessoa que já tem costume disso, já tem condenação, aí você encontra a pessoa com uma gazusa, com uma chave falsa, você opa, aí você não tá com isso à toa não, meu filho. Entenderam? Das contravenções referentes à incolumidade pública. O artigo 28, né, fala no disparo de arma de fogo, né? Só que o Estatuto do Desarmamento já revogou essa parte, né, do disparo de arma de fogo, porque agora é tratado no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Tudo que é referente à arma de fogo é com o Estatuto do Desarmamento agora. Com exceção, a única conduta que continua valendo desses artigos é quando ele fala, né, de punir por se queimar fogos de artifício ilegalmente. Aí esse artigo 28 ainda continua valendo sobre essa questão, né, de queimar fogos de artifício ilegalmente. Temos também aqui o artigo 31, que fala de deixar em liberdade animal perigoso, né? É uma contravenção. Muita gente acha, tá vendo aí que muita gente acha que não. Tem aquela galera que deixa o portão aberto, aí tá lá aquele pitbull ali, doido pra pegar uma perninha, né? A gente vê direto casos, né, da pessoa que deixa animal solto na rua e o animal vai lá e mata, né? Essas coisas todas. Só que assim, quando o animal mata, aí já vamos de acordo, né? Vem Código Civil, vem Código Penal em cima disso. Mas se ele deixou solto, o animal tá circulando solto ali pela rua, né? Se ele deixar o animal, por exemplo, na mão de uma pessoa que seja uma criança, seja uma pessoa que não tenha plena consciência mental, então, vamos dizer, uma criança de 8 anos está lá segurando um Rottweiler sem focinheira, sem nada ali, o Rottweiler doido para pegar uma perninha, né? Aí já estamos falando, né, do artigo 31, né? Por exemplo, como eu disse, muita gente faz isso, muita gente mesmo, e muita gente não sabe que isso é uma contravenção penal, que é um crime anão, então delito anão, que é um crime vagabundo, né? Temos também o artigo 32, que fala de dirigir sem a devida habilitação, que foi transformado, né, porque depois veio, né, o Código de Trânsito Brasileiro, e hoje esse artigo 32 ele continua tendo validade somente quando se fala de dirigir sem habilitação de embarcações
a motor em água pública. Então o que seria isso? É, por exemplo, você mesmo, aqui no final de semana, quer tirar uma onda com as gatinhas, aí vai lá, pega e compra, né, sua moto aquática, né, seu jet ski. Ou então você que tem uma condição bem melhor, pega a sua lancha, quer se exibir, né, mas você não tem habilitação, né. Muita gente acha, alguns até sabem que não pode, né, e mesmo assim enfrentam, não tem habilitação para jet ski e estão por aí, né. Você vê nas praias, finais de semana e tudo mais, então lá, pá, pá, aí ficar dando volta pra lá e pra cá, tal. Aí daqui a pouco acidente, pof. Infelizmente, né? É diariamente isso. E aí temos também o artigo 34, que fala de dirigir veículos ou embarcações pondo em perigo a segurança alheia, né? Menos, né, para embriaguez ao volante, racha e excesso de velocidade, né? Essas partes de embriaguez, racha e excesso de velocidade também já está presente no Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente não há mais do que se falar disso, né, com um caso de contravenção penal. E o que continua valendo nesses casos? Aí vamos lá. Olha, certeza, os caras já fizeram isso. Ó. Tem um, ó, dar cavalo de pau, trafegar na contramão, dar marcha ré imprudente, nossa senhora, ultrapassagem pela direita, ixi Maria, andar em zigue-zague entre os carros, ó a galera da moto aí, ó, os entregadores, freada brusca, ultrapassar sem dar sinal, não liga a seta, olha, já é, pô, há tanta gente que não liga a seta, velho, dá uma raiva. O que custa um negócio? Só você dá seta, meu filho. Dá seta. É pra dar seta, não é outra coisa não que você vai dar. Dá seta. E aí favorece todo mundo. Você não faz uma contravenção penal. Não faz nada. Dê a seta, por favor. Né? Das contravenções referentes à paz pública, né? Temos aqui o artigo 39, que fala da participação de associação de mais de 5 pessoas com o objetivo de ocultar suas funções da associação. Isso já foi considerado inconstitucional, né? Porque nós temos a liberdade, né, para fazer o que bem vier, somos um país livre. Isso já foi considerado inconstitucional. Continua, né, esse artigo valendo quando essa associação é para fins ilícitos ou de caráter paramilitar. Vemos aqui o artigo 42, olha, mais um. Que fala da perturbação do sossego. Então é aquele seu vizinho chato que fica com som alto, né? Coloca o paredão, 10 horas da noite o bicho tá lá. Outra coisa, tem que falar. Muita gente leva, né, pelo entendimento, né, popular, que a perturbação do sossego, né, fala de um horário de 10 horas. Fala, não, só não pode fazer perturbação do sossego depois das 10. Aí que você se engana, meus amigos. Perturbação do sossego, do trabalho, essas coisas, é a qualquer momento. Você está causando poluição sonora? A qualquer momento você pode ser punido por essa contravenção penal. Entenderam? Não tem essa de 10 horas, não. Vai por mim. Inclusive, eu já tive cliente que se deu mal nessa, né? Eu tive cliente que se deu mal mesmo. Vai parar na polícia, chamada escambau. Foi querer apertar o policial militar. Ai, meu Deus. Coitado, viu? Com exceção, né? Essa perturbação do sossego vem com exceção, né? De músicos, né? Como, por exemplo, você vai falar de shows, tudo mais, né? E cultos religiosos, né? Cá entre nós, principalmente essas igrejas de um viés pentecostal, né? Eles fazem uma baita de uma perturbação do sossego. Sem preconceito nenhum, mas poderiam abaixar um pouquinho o microfone, né? Não custa nada, né? Eu acho que até no céu o pessoal fica incomodado com o barulho, porque, meu Deus do céu. E eles não respondem por essa contravenção, a não ser, né, que essa contravenção já configure um crime de poluição sonora. Então, teve uma polêmica até pouco tempo, eu vi aqui em Salvador, estavam fiscais indo com um medidor próximo às igrejas. Essas igrejas não precisava nem chegar na porta, pra vocês terem ideia. O medidor já batia lá no alto, ó. Mas todo mundo tem que respeitar, né?
Das contravenções referentes à fé pública. Ó, quem fala de se recusar a receber pelo seu valor moeda de curso legal no país, né? Então vamos lá. O cara, imaginei, você pede seu lanche, né, no aplicativo, né? Pede seu hamburgão, aí você vai lá e paga lá, né? Você vai fazer uma compra pra galera, né? Todo mundo na sua casa. Aí você vai pagar com aquela nota de R$ 200, aquela nova nota de R$ 200, horrível, né? Aí o cara olha assim e fala, pô, não quero não. Ah, não, além dessa nota ser feia, o real tá totalmente desvalorizado. Eu só aceito pagamento agora em dólar. Você fala, ih, rapaz, que negócio é esse? Só em dólar? É, só em dólar. O real tá desvalorizado. Ah, se você quiser me dar em euro também, pesos não. Mas em euro eu até aceito também que você me pague o valor. É contravenção penal, entendeu? A não ser que haja um justo motivo. Qual é esse justo motivo? Ele recusar porque ele desconfia naquele momento, ele olha pra nota, né? Coloca ali na luz, pá, desconfia que aquela nota aparentemente seja falsa. Então aí não há contravenção penal. O artigo 45 que fala de se fingir de funcionário público. Esse aí, meu Deus, é aquele tipo de contravenção do você não sabe com quem você tá falando, né? Ixi, que tem muita gente que faz isso. Ah, é? Você é isso? Eu sou isso, e quinzinho. É, né? Ah, eu sou. Olha, se esse artigo, né? Tem muita gente que também faz. Ó, quer ver como, né? Você que pega adesivo do Poder Judiciário e cola no carro, achando que não vão te parar em blitz, né? Eu tenho o meu da OAB, né? O meu da OAB fica lá, pá, no vidro também. Mas é questão de identificação, né, de proteção e tudo mais. Mas é um direito meu, eu tô exercendo, né? Porque eu sou advogado, eu posso apresentar esse adesivo no meu carro, no vidro do meu carro. Mas muita gente, eu vejo muita gente que até pais de advogado e tudo mais que estão lá colocando esse adesivo e eles não são nada disso. Gente que é estagiário, né? Aí pega da justiça, aí coloca lá o adesivo Poder Judiciário, como se ele fosse servidor. Né? Esse, ó, só se vale, né? Esse ato, né? Como eu falei assim, de fingir. Mas se ele praticar os atos privativos de funcionário público e tudo mais, aí já é outra coisa, aí vai responder de acordo com o Código Penal. Como eu trago aqui. Das contravenções relativas à organização do trabalho. Esse aqui é tipo aquele que eu falei dos funcionários públicos, só que agora estamos falando, né, de trabalhos privados. Então vamos lá, o artigo 47 fala de exercer profissão ou anunciar que exerce sem preencher as condições para o seu exercício. E aí quer ver um exemplo que eu trago aqui que já acontece? Advogado que está suspenso ou impedido, que exerce a advocacia, ele responde por essa contravenção. Então aquele advogado que ele já foi suspenso pelo Tribunal de Ética, né? Ele ainda tem a carteira dele, mas ele não pode advogar. E aí ele vai, chega um cliente lá, ele se apresenta pro cliente e diz que pode pegar o processo. E aí entra com o processo, ele vai prejudicar o cliente, né? Ainda ele responder de acordo com o Tribunal de Ética, né? Que é uma punição administrativa, né? Por causa disso ele corre até risco de perder a sua carteira da OAB definitivamente. Ele vai responder por essa contravenção. Também tem aquele que está impedido. Então vamos lá. Digamos que o que é um advogado que pode estar impedido? Um procurador do município, né? Um procurador do município. O procurador do município, ele é um advogado. Ele tem a carteira da OAB e tem também a identificação dele de procurador do município, advogado do município. O procurador do município, ele pode advogar contra quem ele quiser, né? Na relação privada dele. Ele só não pode advogar contra a fazenda que o remunera, ou seja, o município. Então o advogado ele pega
esse procurador do município, ele entra com uma pessoa procura ele para entrar com uma ação sobre a questão de cobrança indevida de valores de IPTU, por exemplo. Aí ele vai lá e promove essa ação, né? Defendendo um cliente que tem ação contra o município. Só que exatamente é uma contravenção porque depois, quando essa ação chegar e for notificar o município, essa ação vai cair onde para defender o município? Na procuradoria do município. Entenderam? Isso que é um impedimento. Então, se ele fizer essa ação, ele vai responder pelo artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Temos aqui das contravenções relativas à polícia de costumes. Olha, vocês vão ver que muita gente, mas muita gente já fez isso, né? E aí o principal que já falei, né, desde a outra aula e muita gente conhece, que é o chamado artigo 50, que fala exatamente da exploração dos jogos de azar. Ô, jogos de azar. Esses jogos de azar, né, que vem sendo proibido. Eu acredito que em breve, muito em breve, vai ser considerado inconstitucional esse artigo, viu? Porque cada vez está mais popular a questão, né? Então, assim, muitos falam de injustiça, o brasileiro, né? Pega, sai daqui, vai para Las Vegas, vai pro cassino, não sei o que. Aqui não pode, porque é tudo proibido, né? Mas assim, o que não é jogo de azar? Vamos falar, o que não é jogo de azar? Porque são aqueles jogos que dependem, né? Dependem da habilidade do jogador. Então a gente tá falando de cacheta, truco, snook, né? A pessoa fala snook. Brilhar. Brilhar não, brilhar eu tenho meu brilho, nossos professores do projeto têm seus, cada um tem seu brilho, mas aqui é bilhar, né? Sinuca, né? Também não é jogo de azar. Eu adoro sinuca. Agora, o que pode ser considerado jogo de azar, né? É quando você tá lá jogando 21, né? Eu sei jogar 21. Tô falando que muitos já cometeram contravenção. O bolão esportivo. Ei, meus amigos. Ah, mas é pela internet. A internet não é terra sem lei não, viu? Você ficar fazendo um bolão esportivo, suas apostas esportivas, abre o olho, né? Tômbola. Não faço ideia do que é isso. Jogo das tampinhas, já vi muito isso. Você vê isso principalmente em locais de centro, né? Estações, terminais, muita gente fazendo esses jogos de tampinhas. Caça-níqueis, o videopoker, bingos, ó o bingo. Os bingos são contravenções, menos aqueles que são beneficentes. Bingo beneficente já é permitido, viu? O STF já entendeu que é permitido. E temos aqui, né, o artigo 61, que fala de importunar alguém em um lugar público ou acessível ao público que seja ofensivo ao pudor. Aí é polêmico, meus amigos, porque, por exemplo, o STF já reconhece, né, que os atos lascivos mais leves passam de contravenção e vão ser relacionados, né, a atentado violento ao pudor, né, e Código Penal aí. Mas esse era um tipo de contravenção que era aplicado a muitos tarados, digamos assim, de transporte público. E houve uma mudança no Código Penal exatamente por causa disso. É assim que eu digo, tem que ter a provocação, né? Vocês já viram, muitos desses artigos que eu apresentei aqui foram modificados pelo Código Penal, porque outros tipos de códigos por pressão, né, para mudar, para se ter uma punição maior. E foi o que aconteceu com esse artigo, porque, por exemplo, isso acontecia mais, que eu via sendo relatado pelo menos na mídia, mas em São Paulo, no transporte público, a moça tava lá no ônibus, daqui a pouco sentia algo quente, né, nas costas ou no braço, quando via era uma ejaculação, né? Alguém tinha ejaculado, a pessoa que estava próxima a ela tinha ejaculado nela, né? E aí vamos falar, a pessoa fala, oxe, isso aí é atentado ao pudor.
Mas ninguém viu o pênis do indivíduo do lado de fora, não viu nada disso. Não foi atentado ao pudor, né? Ninguém viu. Um mero esperma ali não pode ser considerado atentado violento ao pudor. E aí o que aconteceu naquele momento, que acontecia, era uma importunação, né? E por isso a pessoa se respondia pelo artigo 61 era uma contravenção, e nessas vezes a mídia caía em cima, revoltada, porque muitas vezes o indivíduo ele chegava lá na delegacia e saía pela mesma porta que a vítima, ou até antes da vítima ele saía, né? Não acontecia nada com ele, né? Como eu disse, era uma contravenção, porque ele apenas estava importunando alguém, né? É diferente quando o indivíduo está ali se esfregando na pessoa, né? Ali, entendeu? Já era outra coisa. Tá tendo um contato. Tá tendo um contato ali com a pessoa, né? Tá roçando, né? Popularmente falando. Aí já não seria importunação, mas quando o indivíduo ejacula na outra, né? Sem ter o toque, né? Nada era compreendido como artigo 61, né? Da Lei de Contravenções Penais. E aí, por causa disso, né? Depois de tanto provocar o legislativo, foi criada a lei de importunação sexual, né? E aí, casos como esse agora já são punidos de acordo com a lei de importunação sexual. Então eu acredito que esse artigo 61 logo em breve não vai ter muita validade mais também, viu? Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Em breve iremos nos rever aqui. E, como eu já disse, né? Se já não nos seguiram, sigam nossas contas, nossas redes sociais, né? Curtam nossas aulas, se inscrevam. E é isso aí. Forte abraço, valeu!